Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Que Deus abençoe o dia de vocês, que fale profundamente ao coração de vocês. Eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O autor, desse livro, desse evangelho, ele é João, discípulo, por quem Jesus ele tinha um especial carinho, apreço, amizade e respeito, e alguém que foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, que traz assim detalhes bem particulares, de alguém que realmente era íntimo do Senhor, para poder fornecer detalhes assim tão profundos como como é descrito no Evangelho segundo João. No Antigo Testamento, a gente vai ver que Jesus ele era visto como a expressão criadora de Deus. Então aqui quando diz a palavra, o verbo, está querendo dizer como o agente criador, que a partir da palavra de Deus Pai criavam todas as coisas. Então, por exemplo, quando a gente vê em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz, façamos nós, Jesus estava presente nessa criação. Jesus é um desse façamos, no plural, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes para criar todas as coisas, para preparar o caminho, o jardim para receber a criação, o homem. Então, a gente vê a presença do nosso Senhor Jesus em todas as coisas. E nesse versículo que a gente leu, fala, e a palavra se fez carne. O Novo Testamento, ele traz justamente o entendimento de que Jesus, ele é Deus encarnado. Jesus, ele se diminuiu enquanto Deus, como a palavra diz, ele se esvaziou de si mesmo, não usou nenhum poder, a sua divindade para que ele recebesse nenhum benefício. Muito pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo com a intenção de se diminuir, ser gerado no útero de uma mulher, vestir pele humana, caminhar onde a gente caminhou, comer da nossa comida, vestir a nossa roupa, para que pudesse trazer a salvação eterna a todos nós. Então Jesus, ele é a palavra de Deus em ação. Assim como no primeiro versículo desse capítulo, de João, o capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em algumas traduções vai estar a palavra, Então é justamente essa ação de Deus, Jesus, ele é a ação de Deus e Jesus, ele é a encarnação de Deus em carne, em forma de homem. E quando a gente faz essa reflexão, é sempre muito bom a gente lembrar que a humanidade ela é apenas uma das classes, de seres e de criação de Deus. Então, quando a gente se pergunta, por exemplo, como que poderia algo tão infinito, Deus na sua grandiosidade, majestade, soberania, se diminuir ao ponto de se tornar finito, um ser infinito, se diminuir até se tornar finito por amor de cada um de nós. E como que a gente poderia imaginar que um ser ilimitado poderia impor limitações a si mesmo? Porque foi exatamente isso que o nosso Deus fez por amor de nós. Ele como um ser ilimitado, abundante, eterno, que nunca foi criado por ninguém, sempre existiu e sempre vai existir. É por isso que é errado a nossa fala quando a gente fala que Deus existe. Deus não existe porque tudo que existe foi criado. E Deus não foi criado por ninguém, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, o correto de falarmos quando a gente vai se referir ao Senhor é que Deus é. Deus é em si mesmo. Então, quando a gente para refletir que Deus, em sua soberania e majestade, como um ser ilimitado, colocou limites em si mesmo para se diminuírem a favor de nós, para que pudesse nos dar a salvação, para que nos pudesse reconstruir o nosso caminho de comunhão com Deus que havia se perdido, é algo majestoso de se pensar. É muito lindo quando a gente faz essa reflexão, por exemplo, na carta aos Hebreus, que a gente aprende de uma maneira bem assustadora até,
né, que Deus ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, né? O Senhor ele poderia ter tomado qualquer outra forma, mas não. Ele tomou a natureza da semente de Abraão, né? Ele se tornou parte da promessa. Ele é a própria promessa, né? Então ele veio trazer e resolver todo o nosso problema. É por isso que, por mais que a gente passe por algumas adversidades da vida, a nossa maior dificuldade seria resolver o nosso problema com a eternidade, que é aquilo que o Senhor trouxe, a verdadeira paz eterna. Porque a nossa forma de pensar precisa ser sempre pautada, né, aos olhos de Jesus, aquilo que o Senhor fez por nós. De uma maneira muito errada nos foi ensinado que o Evangelho ele iria trazer algum certo tipo de autonomia ou resolução de problemas. E enxergar o Evangelho como resolutor de problema é o início de muita coisa e de muita frustração que vai acontecer no nosso caminho de fé. São coisas que nós não temos que procurar entender, né, o quanto que isso foi possível, mas somente ter um coração grato a Deus pelo Senhor ter se dado por amor de nós e ter feito de si mesmo um alto sacrifício, né? Porque quando o assunto foi nos resgatar, nos amar, o Senhor ele não elegeu um grande homem de Deus e colocou o seu espírito, não, ele mesmo se diminuiu e se encarnou em forma humana para poder conceder a nós todo o amor e toda a reconstrução daquilo que havia se perdido. Então que, como santos, né, de todas as épocas, como os homens e mulheres de Deus que já viveram antes de nós, nós fazemos bem quando a gente se lembra e confessa, né, que o Senhor, ele é Senhor sobre todas as coisas e é soberano sobre cada uma das questões que a gente pode enfrentar na nossa vida, né? Guarde isso no seu coração, que seja um dia de força, de vitória e seja um dia de cura no nosso coração, reconhecendo a soberania de Deus e o amor eterno do Senhor.